E aí, tudo bem? Então vamos falar do fim da República Velha, né? E o início aí da era Vargas, né? Do governo do Vargas. Esse momento é um momento muito interessante, muito importante da história do Brasil, porque é um momento de mudança, um momento de ruptura. E o Vargas ele é uma figura que até hoje ele é presente nos debates, nas discussões. Muito do que ele fez até hoje ainda é presenciado no Brasil, tanto o que ele fez de bom como o que ele fez de ruim. Então, entender esse momento dessa transição até chegar ao Vargas, entender o governo do Getúlio Vargas é muito importante para a gente entender até a nossa atualidade, tá? É, sempre em processos eleitorais, em disputas de poder, o nome do Vargas aparece, porque o Vargas ele é o tipo de um mito para a sociedade e estar vinculado ao nome do Vargas ainda gera votos. Então sempre aí o nome do Vargas é trazido à tona, por isso que a gente tem que entender todo esse contexto, tá? Então lembrando que a República Velha ela vai ser marcada pelo café com leite. Então, São Paulo e Minas Gerais vão ali dominar a política, digamos assim, né? Vão ficar alternando ali no poder. Para isso vai ter a República dos Governadores, tá? Que vai contar com os coronéis. Então, assim, toda aquela estrutura do sistema eleitoral com fraudes, toda a violência dos coronéis, toda a corrupção que existia na época, vão começar a ser questionadas, tá? Principalmente pelos efeitos da Primeira Guerra Mundial. Aquele modelo, o primeiro modelo nosso de república não conseguiu responder às mudanças que a sociedade estava passando. Então, a industrialização que o Brasil, que acelera com o Brasil por causa da Primeira Guerra Mundial, por causa disso a urbanização, a chegada de vários imigrantes para o Brasil. Então, a República Velha não vai conseguir responder tudo isso. E aí vai surgir uma nova classe de moradores dessas cidades, né, que são as pessoas que vêm de fora com ideias novas e tudo mais. Vai surgir então uma nova classe de políticos, novas maneiras de pensar política, e também até entre os militares vai ter diferença. E esses grupos eles vão questionar a inflação, eles vão questionar o convênio de Taubaté. Lembra do convênio de Taubaté? O governo comprava o café que os cafeicultores não conseguiam vender. Ou então, se o café fosse comprado pelo exterior por um preço mais baixo, o governo pagava a diferença para os cafeicultores. Então, ou seja, é uma loucura isso, um absurdo isso. E as pessoas vão começar a questionar isso. Não só isso, vão questionar a corrupção, vão questionar a falta de ensino, a falta de educação. O Brasil não investia em educação, não tinha escola pública no Brasil. Então, essas coisas vão começar a ser questionadas, tá? Principalmente pelos militares. Tá? Vão ter dois momentos bem importantes, que depois vou fazer vídeos auxiliares para estar explicando. O primeiro momento é a revolta dos 18 do Forte, tá? E o segundo momento é a coluna Prestes Miguel Costa. Tá? Quando eu falo Prestes aqui é do Luiz Carlos Prestes. Tá? Essa coluna aí foi a junção de vários tenentes que vão se juntar, e aí eles vão percorrer 25 mil quilômetros do território brasileiro, questionando a República, conversando com as pessoas que precisam de um novo governo, e até depois eles se dissiparem para o Paraguai e para a Bolívia. Eles não vão ter um projeto de governo, eles não vão ter um projeto de Estado, mas eles vão questionar o Estado. E é isso que é bem importante para a gente nesse momento entender, que eles vão questionar o Estado. Tá? Mas não é só eles que questionam o Estado. Os operários aí com as greves e sempre o Estado respondendo com violência. Tá? Junto com essas greves aí, com esses operários, vão surgir partidos influenciados pela Revolução Russa. Vão surgir partidos com orientação socialista, com orientação comunista no Brasil. E esses partidos aqui, esse grupo de pessoas vão estar tudo nesse bolo aí dessa nova sociedade que questiona a sociedade antiga, que questiona a República Velha. Né? Então, lembrando aqui da política do café com leite, o Washington Luiz, paulista, tá? Ele vai indicar para a presidência o Júlio Prestes, não é o Luiz Carlos Prestes, tá? Prestes só o sobrenome que era parecido. O Júlio Prestes, tá?
Tem nome de estação lá em São Paulo, conhecido como Cracolândia. Então, a estação linda lá da Júlio Prestes, os redores ali da Júlio Prestes é conhecido como Cracolândia. Mas, vamos lá. E aí, quando ele indica o Júlio Prestes, que também é paulista, ele rompe com Minas. Os mineiros estavam esperando uma indicação de um mineiro. Minas, então, vai romper aí a política do café com leite e vai se aliar a Paraíba e o Rio Grande do Sul, que tinham aí fundado em 1929 a Aliança Liberal. A chapa era o Getúlio Vargas, representando o Rio Grande do Sul, e o João Pessoa, representando Paraíba. Vai ter eleição em 1930 e o Getúlio Vargas vai perder a eleição para o Júlio Prestes. Então vai começar a questionar, vai falar que teve fraude e tudo mais. O lado dele também falou. Na verdade, os dois lados aí tentaram roubar votos, só que o Júlio Prestes roubou mais que o Getúlio e conseguiu entrar. E aí vai acontecer um caso de adultério. Gente, a história do Brasil só tem caso de adultério, gente. A independência, a república, o fim da República Velha, sempre tem que ter um adultério no meio da conversa. O João Pessoa, paraibano, tinha um caso com a esposa de um advogado da Paraíba, o João Dantas, que ele era ligado a um movimento que questionava o governo da Paraíba. Não tinha nada a ver com Getúlio Vargas na história. Mas por ele questionar, por esse movimento questionar o governo da Paraíba e os impostos que o governo da Paraíba estava cobrando, quando o João Dantas atira no João Pessoa por questões relacionadas a chifre, a traição, o Vargas vai falar o seguinte: olha só como é que os paulistas são traidores, né? Como que os conservadores são traidores, mataram o meu vice. E aí quando o vice fica internado, tal, quando o vice morre, o corpo dele sai passando pelas capitais do país, uma aclamação da população e tudo mais, até chegar na Paraíba, e aí vira nome da capital, então um regaço. Tá? O Vargas vai usar isso para mobilizar a população, e ele vai se colocar como símbolo dessa mudança, para acabar com essa corrupção e tudo mais. Né? Em 1929 tem a crise nos Estados Unidos, e com isso o café vai degolar. Né? Então o Washington Luiz vai pagar mais, vai gastar mais dinheiro ainda, devolvendo, ressarcendo aí o prejuízo dos cafeicultores paulistas. Isso só vai acentuar essa ideia de revolução, que o Brasil precisa romper com esse modelo que só favorecia os paulistas. Deixa eu virar minha cola aqui. Tá? E aí, o que vai acontecer de importante aí? Tá? Com a morte do João Pessoa, tá? No dia 26 de julho de 1930, ele vai ser colocado como um mártir. Né? Vai ser colocado como mártir. E aí, a partir da morte dele, vão começar a acontecer vários momentos ali orquestrados pelo Vargas até o Vargas conseguir dar um golpe. Tá? Então, assim, não vai ser o Júlio Prestes que vai ser presidente. Então, Minas e o Rio Grande do Sul, no dia 3 de outubro, tá? Já tomam os prédios públicos, já começa a revolução em Minas e no Rio Grande do Sul. No dia 4, no outro dia, na Paraíba e no Pernambuco, a mesma coisa. Aí vão tomar os prédios públicos, vão pegar armas, a população vai saquear armas, e vai começar um golpe de Estado mesmo. Empresas de ferrovia de Pernambuco vão entrar em greve, você vai quebrar o país. Tá? E aí, então, o Vargas sai do Rio Grande do Sul e vai até o Paraná, vai até Ponta Grossa. E aí ele se prepara para atacar o exército que ainda apoia o Washington Luiz, que ainda apoia o presidente do momento, na Batalha de Tararé. Tá? Só que não aconteceu a Batalha de Tararé. Os generais caíram fora, isso no dia 24 de outubro. Nisso, o Getúlio chega no Rio de Janeiro. Ele que falava que não ia ser regionalista, que ia romper com essa história de política dos governadores e tudo mais, chega vestido de gaúcho, com a roupa gaúcha, bebendo chimarrão, com o seu exército já esperando ele no Rio de Janeiro, e ele dá um golpe no Estado. De liberal, o Getúlio não tinha nada. Vão cair no discurso que ele vai criar um novo Estado liberal,
com os direitos garantidos, mas a gente vai ver que agora aqui ele não tinha nada de liberal, né? E aí então começa, em 1930, a tal da Era Vargas, né? Que ele vai prometer então um novo Brasil para quem apoiou ele. Só que é louco, porque ele vai falar o seguinte: olha, para mim dar esse novo Brasil para vocês, eu tenho que concentrar poderes. Ele vai criar uma ditadura, né? Então, primeiro ali, no primeiro momento, vai ser criado um governo provisório. E nesse governo provisório, ele vai criar ali leis, né, que para ele organizar esse estado novo aí que vai surgir no Brasil, tá? Então ele vai dissolver o Congresso, vai acabar com o senador, com o deputado no Brasil. E não só isso, vai acabar com todo o sistema legislativo. Vai acabar com a Câmara de Vereador, vai acabar com os deputados estaduais, tá? E agora ele vai começar a elaborar as leis. Não é mais o poder legislativo que cria as leis, é ele o poder executivo, tá? E aí ele vai colocar interventores federais. É ele que vai escolher quem vai governar os estados. A população não vai participar de nada disso. Ele vai acabar com o federalismo, tá? Que a ideia nossa até hoje de república federativa, né? Ele vai tirar aí o federalismo, essa centralização, vai regionalizar o governo e centralizar tudo na mão dele. Tá? Vai criar o Ministério da Educação e da Saúde Pública, vai criar o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio, vai criar a lei de sindicalização, vai criar a lei de nacionalização, ou seja, as empresas tinham que ter 2/3 dos funcionários tinham que ser brasileiros, tinham que ser nacionais, e vai começar, de fato, a industrializar o Brasil. Então, assim, ele vai fazer várias medidas que para a população vão soar como boas. Então, assim, o Brasil não tinha sistema educacional, ele vai criar o Ministério da Educação. Tá? O Brasil não tinha ideia de saúde pública, ele vai criar um sistema de saúde pública no Brasil. Tá? Ele vai criar lei de sindicatos, só que ele vai acabar com o movimento trabalhista com isso, porque ele vai colocar pessoas do interesse dele para ficar nos sindicatos. Então, com isso, ele vai conservar o governo dele. Tá? Ele vai encerrar, então, quando ele acaba lá com o Congresso, ele encerra o convênio de Taubaté. Então, assim, ó, agora ó, não tem mais essa história do governo tá, ficar dando, arcando o prejuízo dos paulistas. Só que não. Para não ter treta com os paulistas, ele vai comprar todo o café que os paulistas tinham acumulado e vai usar de carvão nos vagões de trem, né, nas máquinas de trem. Então, assim, isso para responder a crise de 29. Lembra que eu falei que a crise de 29 tinha acabado com os cafeicultores e tal? Então, ele vai ajudar os cafeicultores comprando café para queimar como carvão. Né? Alguns aliados do Vargas, que ajudaram o Vargas a chegar no poder, já vão pular já do barco já de cara. Por exemplo, o Partido Democrático. O Partido Democrático vai começar a ver o que ele está fazendo, vai perceber que ele está agindo igualzinho o Mussolini na Itália. Vai falar o seguinte, ó, não dá para o Vargas continuar dessa forma, porque o Brasil está virando uma ditadura. Né? E aí os paulistas vão começar a pressionar o Vargas para que mude, para que tenha uma nova Constituição, para que tenha eleição, porque os paulistas perderam o poder. Então os paulistas não vão aceitar um governo que eles não façam parte. E os paulistas vão começar a acusar, então, essas ideias ditatoriais do Vargas. Aí, em fevereiro de 1932, o Vargas vai criar, então, um código eleitoral para que houvesse uma eleição no Brasil. E aí vai ser a primeira vez que vai ser cogitado o voto feminino, né? Em 1932. Só que as mulheres não vão votar aqui nesse momento. Tá? Vai falar, as mulheres vão votar, mas elas não votam. Por quê? O Vargas vai escolher um interventor paulista, ou seja, uma pessoa para ficar no governo de São Paulo. Essa pessoa não vai agradar aos paulistas. E no dia que a pessoa iria assumir, que o dia 25 de maio de 1932, na Praça da República, lá em São Paulo, vai ter uma manifestação, a polícia vai chegar para reprimir a manifestação, o exército vai tentar reprimir a manifestação, vai virar uma guerra, literalmente, e aí 4 adolescentes vão morrer nessa guerra, tá? Nessa batalha. Tá? O Mário Martins de Almeida, o Euclides Miragaia, o Drauzio Marcondes e o Antônio Camargo de Andrade, que em São Paulo vai ficar conhecido como MMDC. E aí esses 4 estudantes secundaristas, estudantes de ensino médio, que morrem na mão do governo do Vargas, vai ser o símbolo aí para o estado de São Paulo buscar se libertar de Vargas. E aí, então, no dia 9 de julho de 1932, São Paulo declara guerra contra o Vargas. Né? E aí o São Paulo vai usar as mesmas propagandas que eram usadas nas guerras da Europa, nas grandes guerras.
Então, São Paulo precisa de você, sabe? Enfermeira no cartaz, eu já fui para a guerra, você não vai. E as pessoas vão doar ouro para o exército brasileiro, vai doar um monte de coisa para o exército brasileiro para supostamente ajudar o exército. Né? Só que o São Paulo não vai conseguir resistir. Né? Ao ponto que vai ser inventada a matraca aqui em São Paulo. A matraca era uma gambiarra que tinha, que você rodava assim e fazia para os inimigos do exército achar que estava tendo uma metralhadora funcionando, né? Para assustar o soldado inimigo. E não teve. Tá? Na região de Santa Fé do Sul, sou de Santa Fé do Sul, na região de Santa Fé do Sul tem alguns locais ali que teriam sido utilizados por tropas paulistas para lutar ali contra os vizinhos, ali contra o Mato Grosso do Sul, contra Minas e tudo mais. Tá? É bem interessante. Aí São Paulo perde a guerra, né? Só que o Vargas coloca para ser interventor de São Paulo o chefe do Estado de São Paulo, do jornal Estado de São Paulo, que ele era civil, ele não era militar, e ele era paulista, tá? O Armando Salles de Oliveira. Então os paulistas vão falar o seguinte, olha, nós perdemos, mas vencemos. Eles perdem a guerra, mas eles conquistam o que eles queriam. Né? E aí então, em novembro de 1933, o Vargas vai dar início a uma Assembleia Constitucionalista, para que seja criada uma nova Constituição. E aí vai participar uma mulher desse momento, vai ter uma deputada lá que vai participar dessa Constituição, tá? Que é uma médica, a Carlota Pereira de Queiroz. Então vai ser a primeira vez que uma mulher no Brasil vai participar efetivamente na produção de leis. 1933, então que loucura. Tá? Em 34, essa Constituição vai ser promulgada, ou seja, vai entrar em valor, e aí o Vargas vai ser eleito por esses deputados de forma indireta, ou seja, não vai ser a população que vai votar, vai ser os deputados. O Vargas vai ser escolhido presidente do Brasil. Né? E aí essa Constituição vai falar que o voto é secreto, vai permitir o voto feminino, vai ser criada uma justiça eleitoral, tá? Vai colocar o ensino primário obrigatório, ou seja, agora as crianças têm que estudar o ensino primário, né? Até a quarta série, que vocês vão escutar os avós de vocês. Eu estudei até a quarta série e tal. O Vargas que vai criar essa possibilidade das pessoas estudarem agora até a quarta série, né? E vai nacionalizar setores que ele acha importante, ou seja, a água tem que ser de empresas brasileiras, o gás tem que ser de empresas brasileiras e por aí afora. Tá? E aí ele vai criar ainda um código de leis trabalhistas. Tá? Então, o trabalhador agora tem 8 horas de trabalho, fim de semana remunerado, férias remuneradas, a mulher grávida tem direitos. Tá? Com isso, todo esse conjunto de coisas que o Vargas fez, ele insere no Brasil um modelo de política que é muito recorrente na América Latina, que é o populismo. Então, assim, é um governo carismático. Vê se vocês conhecem alguém que é assim, carismático, que o povo gosta, que fala do jeito que o povo gosta, mas que é demagogo, que promete coisas que não pode cumprir ou que não quer cumprir. Né? E aí, no caso do Vargas, ele vai investir nessa política trabalhista para ele controlar os sindicatos, para não ter mais greve no Brasil. Então, ele controlando os trabalhadores para não ter mais greve, ele está satisfazendo o interesse da burguesia, está satisfazendo o interesse dos patrões. E aí ele vai ser chamado de pai dos trabalhadores. Olha aqui, né? Depois a gente vai discutir melhor isso nos próximos vídeos, aí nas próximas aulas. E aí vai ser criado aqui também no Brasil, o Vargas vai colocar em prática o corporativismo, que é uma ideia que é fundada pelo Mussolini, né? Pelo fascista Mussolini da Itália. Né? Então ele vai interferir na luta de classes. Essa ideia do sindicato é porque ele vai colocar alguém que é aliado a ele para controlar os sindicatos, ou seja, para fazer a cabeça dos trabalhadores. Essa ideia de populismo, mais corporativismo, vai gerar muita violência. Tá? E aí nós vamos ter aqui no Brasil, e aí a sequência da aula vai ser essa aí, o conflito de dois grupos. A Ação Integralista, que é um grupo fascista brasileiro que vai apoiar o Vargas, e a Aliança Nacional Libertadora, que vai ser uma mistura de liberais, de comunistas, tudo que vão tentar lutar contra o Vargas. E aí essa luta aí
dessa aliança nacional libertadora, não vai dar certo, e o Vargas vai usar como argumento isso aqui para ficar no poder até 1945. Então o Vargas vai ficar numa ditadura aí até 1945, em cima de uma briga, de uma luta, de uma guerra imaginária que ele vai criar aqui e que a população vai comprar. O medo do comunismo, que até hoje o brasileiro tem muito medo do comunismo, e aí todas as ditaduras acontecem no Brasil com medo desse comunismo que nunca chegou no Brasil. Tá? Então depois a gente dá sequência aí nessas discussões. Dúvidas, me procurem. Tá? Muito obrigado, até mais.